Muito bom dia, estamos chegando para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa palavra de Deus. Portanto, seja muito bem-vindo ao Reflexão em Vida dessa terça-feira. Nosso objetivo é compartilhar sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração através da palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever nesse momento. Se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E eu gostaria que você também compartilhasse esse link aí nas suas redes sociais, aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, e que principalmente você enviasse para pelo menos uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Nós começamos ontem uma nova série no livro dos Salmos, e hoje nós vamos refletir no Salmo de número 2. O Salmo de número 2, que nos diz assim: porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri. O Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás como uma vara de ferro e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Esse é um texto que fala da rebelião das nações contra o reinado de Davi e a soberania de Deus, mostrando que o Senhor constituiu Davi como rei e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os governos terrenos. Interessante observar nesse salmo que nós podemos tirar algumas lições. A primeira fala justamente sobre a soberania de Deus. Está no versículo 4, quando diz: aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Ora, o Senhor está assentado no seu santo e sublime trono. Deus tem o controle de todas as coisas, nos céus e na terra. Nada está fora do controle de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de preocupação acerca de como será o amanhã, de quais serão as consequências das decisões que o seu município, o seu estado ou o seu país está tomando, ou que os governos mundiais estão tomando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nada pega Deus de surpresa. Nada surpreende Deus. Deus conhece os intentos, as intenções, as motivações do coração daqueles que estão investidos de algum tipo de poder ou de autoridade. Não existe poder, não existe autoridade maior do que de Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas, Deus tem autoridade sobre todos, Deus governa todo o universo. Há momentos em que Deus permite que algumas coisas aconteçam para que o ser humano perceba a grande necessidade que tem de Deus. Muitas vezes o ser humano começa a se achar autossuficiente, começa a achar que tem o controle das coisas, tem o controle das situações, quando na verdade o ser humano não tem sequer o controle sobre a sua própria vida.
Quantas vezes você já fez planos e esses planos não aconteceram? Quantas vezes você já fez tudo certinho, tinha tudo para dar certo, mas algo aconteceu e aquilo que você planejou tão bem não aconteceu? Isso nos mostra que os nossos planos são falíveis, estão sujeitos a erros, estão sujeitos a não acontecer. Mas os planos de Deus são perfeitos e Deus ele tem realmente o controle de todas as coisas. Por isso que nada frustra os planos de Deus. Jó, ele diz isso lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nada pode impedir o agir de Deus. E a verdade é que Deus dá risada daqueles que acham que realmente tem poder. Na verdade, o ser humano não tem poder. O poder está nas mãos de Deus. O ser humano se ilude achando que tem poder, achando que tem autoridade, achando que tem o controle da sua própria vida. E na verdade não tem. Na verdade, nós não temos o controle sobre a nossa vida. É Deus quem tem realmente o controle sobre todo o universo. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus é soberano, está sentado no seu alto e sublime trono, governa e controla todas as coisas amorosamente para o bem daqueles que o amam e para a glória do nome do Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos está justamente no versículo 10, quando o Senhor diz assim, quando o salmista diz assim: agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Felizes são aqueles que ouvem a repreensão do Senhor. Felizes são aqueles que prudentemente ouvem e obedecem a palavra de Deus. Um dos grandes problemas do ser humano é justamente a dureza do seu coração, a dureza de entendimento. Por mais que você fale, muitas vezes o ser humano opta por seguir o seu próprio caminho e não o caminho de Deus. E nesse texto o salmista alerta os reis, alerta os governantes da terra para que hajam com prudência, ouvindo a Deus, dando ouvidos à palavra de Deus e acolhendo a advertência do Senhor. E essa advertência e esse conselho serve para todos nós. Nós devemos agir com prudência, não devemos tomar decisões ou fazer escolhas precipitadamente. Não devemos achar que somos senhores da nossa própria vida, porque na verdade o Senhor da nossa própria vida é Deus. É Ele quem realmente tem o controle sobre todas as coisas na nossa vida. A terceira coisa que nós podemos aprender, a terceira lição está no versículo 11. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Esse texto tem muito a ver com o Salmo 100, versículo 2, que também nos fala sobre servir ao Senhor com alegria. Essa expressão cultuai o Senhor, em algumas versões, é apresentado como servir ao Senhor. Porque, na verdade, todo serviço que fazemos para Deus deve ser uma atitude de culto, deve ser um instrumento de culto ao Senhor. Então, tudo que você faz para Deus deve ser para glorificar o nome do Senhor, deve ser uma atitude de culto a Deus. E quando o salmista diz cultuai ao Senhor, ou servir ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor, ele chama realmente atenção para a necessidade de nós fazermos para Deus aquilo que Ele realmente quer que façamos e para agirmos com temor e tremor. Temor não é simplesmente ter medo de Deus. É reconhecer quem Deus é reconhecer a soberania, a grandeza e a santidade de Deus. E diante dessa consciência de quem Deus é, nós então nos prostrarmos em rendição a esse Deus, reconhecendo a soberania do Senhor e também nos submetermos à palavra de Deus para que vivamos em santidade, assim como Deus é santo. Lá no livro do Levítico, o Senhor já disse: sejam santos, porque eu sou santo. A motivação para buscarmos uma vida de santidade não é para agradar as pessoas ou para impactar a vida das pessoas. A motivação para buscarmos uma vida de santidade é pelo fato de que Deus é santo. E aquele que deseja se aproximar de Deus, andar com Deus e viver em comunhão com Deus, precisa viver
em santidade. E uma demonstração muito clara dessa consciência da grandeza, da soberania de Deus, da santidade de Deus, foi Isaías. Lá no capítulo 6 de Isaías, o texto diz que ele viu a glória do Senhor. E quando ele viu a manifestação da glória do Senhor, ele se prostrou diante do Senhor. Ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Ele reconhece o seu pecado, ele confessa o seu pecado, ele reconhece a sua natureza pecaminosa e por isso confessa diante do Senhor. Essa é uma demonstração clara do que é realmente se deparar com a santidade de Deus. Quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, a tendência é olhar para a nossa pecaminosidade, nos sentirmos então indignos de estar diante de Deus e nos curvarmos, nos prostrarmos e nos rendermos a Ele, clamando a Ele por perdão, clamando a Ele por misericórdia e clamando a Ele por santidade sobre nós. Essa é uma atitude de quem realmente se depara com a santidade de Deus e com temor e tremor se prostra diante do Senhor. A gente vê que infelizmente tem pessoas que começam a se achar dignas ou merecedoras das bênçãos de Deus e na verdade, todas as bênçãos que recebemos de Deus não é porque nós merecemos, é porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nós devemos servir ao Senhor, cultuar ao Senhor e nos render ao Senhor com temor e nos regozijarmos com tremor. E a quarta lição está no final do versículo 12, quando ele diz: bem-aventurados todos os que nele confiam. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. A verdadeira felicidade e a verdadeira segurança consiste em confiar no Senhor, andar na presença do Senhor, amar o Senhor e fazer a vontade do Senhor. A verdadeira felicidade, como eu disse ontem, a verdadeira felicidade e a verdadeira prosperidade não consiste em ter tudo o que queremos ou fazer tudo o que queremos. Consiste em reconhecer o quanto dependemos de Deus e na disposição de fazer a vontade de Deus. Meditar na palavra, ser direcionado pela palavra, viver para a glória de Deus. Então a verdadeira felicidade está em confiar no Senhor. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos abandona. Ele nem sempre vai fazer o que nós queremos, mas Ele sempre vai fazer o que nós precisamos. Ele nem sempre vai dar aquilo que pedimos, mas Ele sempre vai nos dar aquilo que nós realmente precisamos. Portanto, eu quero caminhar para o final da nossa reflexão nessa manhã, te convidando a reconhecer a soberania de Deus, te convidando a ser prudente nas suas escolhas, nas suas decisões e a consultar a vontade de Deus para a sua vida. Te convidando a servir ao Senhor e a cultuar ao Senhor com temor e tremor. E te convidando a confiar no Senhor de todo o seu coração, de forma que você reconheça quem Deus é e o que Deus representa na sua vida. A vida não faz sentido quando é vivida longe de Deus. Há pessoas que confiam em si mesmas, há pessoas que confiam nas outras, há pessoas que confiam na força do seu braço, há pessoas que confiam no seu poder aquisitivo, mas eu quero dizer para você nessa manhã que a melhor coisa a fazermos é confiar no Senhor, porque dele vem a força e o poder que precisamos, dele vem o suprimento e a provisão que necessitamos, dele vem tudo que é realmente necessário para a nossa vida. Deus é tudo o que precisamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira. E se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão em Vida. Mas não esquece de ainda compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos também alcançar muitas outras pessoas. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.